Quase todo mundo pensa que o único problema da educação atual está na escola e em suas deficiências. Quem crê nisso, muito se engana. Olá a todos, aqui é o professor Mário, com mais um vídeo no nosso canal, comentando nossas publicações, nossos textos. E este aqui, então, começa assim. O detalhe que ninguém discute nesse assunto é que os pais ainda são responsáveis pela educação dos filhos. Então, isso é o nosso tema aqui, tá? Se tu és uma pessoa que muito reclama das condições atuais da educação, vamos meditar um pouquinho olhando para o nosso próprio umbigo também, tá? Porque nenhuma situação degenera do jeito que a nossa degenerou, e realmente parece inegável nos tempos de hoje, né? Sem que outras pessoas não tenham sido coniventes, não tenham feito vista grossa e talvez deixado de cumprir o seu próprio papel, certo? Então, não adianta só projetar nos outros a culpa, né, de uma situação ruim em que todos estão envolvidos, né? E na educação, a educação é uma parte tão essencial da cultura, de modo geral, e até da civilização, da nossa civilização, que nós não podemos dizer que nós não temos nada a ver com isso. Né? Nós que somos pais, pretendemos ser, né? Mesmo que não sejamos, nós também temos um dever de ficar de olho nessas coisas, certo? Então essa é a nossa chamada reflexão, certo? Vejam só. Eles podem, por exemplo, escolher a escola em que os filhos vão estudar. Os pais. Fato, não é? E quando nem sequer se dão ao trabalho de avaliar as possibilidades, não tem direito de reclamar. Então, assim, o cara reclama da educação. Estou falando agora da educação como está, não é? Mas, obviamente, nem todas as escolas são iguais. Elas podem até ter uma certa padronização, não é? Mas nem todas são iguais. E se o pai não se deu ao trabalho de investigar, porque muito trabalho, é trabalho, né? Tem que ficar ligando, tem que ficar pedindo referências, tem que tentar conhecer pessoas, tem que não ser simplesmente um bicho do mato ou uma pessoa ensimesmada. Sim, dá um trabalho, dá um incômodo, gera incômodo. Tá? Mas se a pessoa nem se deu a esse mínimo trabalho de ver, bom, essa escola é melhor nisso, aquela é melhor naquilo, aqui a educação física é boa, naquela outra tem teatro, tem música, nessa aqui não tem, essa aqui é notória por ter alunos desregrados. Então, todas essas coisas podem ser levantadas de um jeito ou de outro, certo? Se a pessoa não se deu o trabalho, ela não pode reclamar, né? Não pode reclamar. É uma coisa meio óbvia, assim. Mas continua. Do mesmo modo, quando não se preparam intelectualmente para guiar os filhos, não moderam suas amizades, não estimulam o estudo, não acompanham o conteúdo que está sendo passado, não se valem de professores particulares, não ensinam a virtude, não tiram os filhos das más escolas, não fazem, então, a sua parte. Alguma coisa que dita não está sob o poder dos pais? E por que está sob o poder dos pais? Porque, assim, o pai, ele não dá a educação formal escolar. Fato, em geral não dá. Né? Hoje em dia existem alguns que fazem isso, mas é exceção da exceção da exceção. Tá? Nada de errado há em mandar para uma escola. O pai geralmente não tem tempo realmente para dar essa educação formal, que hoje em dia é uma coisa extremamente complexa, que é feita por diversos professores. Unificar tudo isso, né, em uma ou duas pessoas, todo esse trabalho na verdade, até impossível. Né? Parando para pensar, só dois pais ali dando aula sobre geografia, geometria, matemática, física, gramática, literatura russa, não vai funcionar, certo? Porque é aquilo que nós esperamos. Tá? Então, ótimo, tem que mandar para a escola, não tem problema nenhum nisso. Só que o pai ainda é aquele que é o responsável. Nós ainda entendemos o que quer dizer ser o responsável? Então,
mandei para uma escola, meu filho está piorando, não está aprendendo, e os seus modos, a sua educação de tipo moral, seus costumes estão piorando, eu não vou fazer nada? Mas peraí, tu é o cara, tu tem direito legal de tirar ele da escola e colocar em outra, mas tu vai deixar passivamente a coisa degenerar, certo? Então veja a diferença, a escola está lá fazendo o trabalho dela, né, como uma fábrica, certo? O trabalho da fábrica de fazer sapatos é fazer sapatos, o trabalho da escola é passar um certo conteúdo intelectual, principalmente, né? Mas também moral. E agora, se a fábrica de sapatos não faz um sapato bom, não vais comprar mais daquela marca. Se a escola não faz um bom trabalho, tu vais deixar lá, porque é cômodo, é conveniente, né? Mas não fica por aí. Quando ficam inertes diante das dificuldades do cenário educacional em que estamos, demonstram grave falta de prudência. Ademais, as escolas chegaram ao estado em que estão, graças sim, em grande parte, ao desinteresse dos pais na educação dos filhos. Então existe um desinteresse no sentido de que, olha, o meu trabalho é botar ele numa escola e depois deu. Né? Quantos pais são assim? Não sei. Número eu não sei, mas eu sei que é em grande quantidade. Não sei se é mais da metade, não sei se é mais que 70%, não sei se é menos da metade, talvez seja menos do que eu imagino, tomara que seja, né? Mas eu sei que muitos pais são assim. Botei na escola, talvez de vez em quando eu vou ali dizer, cara, tá estudando, como é que tá as notas, ou daí chega a nota ruim, tu fica brabo, né? Não estou dizendo que é o caso de quem está me assistindo agora, estou usando como um exemplo, né? Um exemplo retórico, como se estivesse me dirigindo. Mas pode ser, não pode ser que não seja o teu caso. Né? Mas quando chega a nota ruim, o pai simplesmente se enraivece com o filho, isso até é indigno. A culpa muitas vezes não é do filho. Pode ser culpa de anos e anos de negligência. O filho precisa de estímulo, precisa às vezes de ajuda exterior. Tá? Pode ser que ele tenha uma dificuldade numa matéria, pode ser que ele tenha um problema pessoal pela escola, na escola, certo? Com amizades, com professores, e o pai não está atento, certo? Então, tudo isso diz respeito àquilo que nós falamos ali no começo, tá? Os pais são os responsáveis pela educação dos filhos, tá? Então, nós podemos tirar de escola, podemos dar colocar num ensino complementar, um reforço escolar, o que até é o que nós aqui no Instituto não só recomendamos, como fazemos. Nós temos aqui o nosso período da tarde com aulas de reforço escolar, em que nós damos aulas de reforço tanto em línguas como em matemáticas, em ciências, com base no currículo clássico. Eu sei que não é em todas as cidades que vai ter algo assim, e nós fazemos isso aqui presencialmente, né? É difícil fazer online para muita gente. Mas dá para conseguir algum professor particular bom, isso sempre é possível, né? Ah, na minha cidade não tem. Bom, talvez a tua cidade não seja um bom local, então, para tu educar os teus filhos. Isso também é um fator que se deve levar em conta. Continua aqui. Uma história pode elucidar mais a importância dos pais na educação. Então aqui começa uma história, certo? No quarto século a.C., os gregos viviam sob constante ameaça de invasões persas. Já haviam repelido duas com graves perigos. Um pequeno reino, considerado até então semi-bárbaro, chamado Macedônia, acumulava poderio militar e influência sob o comando de um rei excepcional chamado Filipe II. Filipe II da Macedônia, tá? Isso no século IV a.C., lá por 300 e poucos, ali 340, 330, certo? O que acontece? O rei poderia ter deixado o filho, Alexandre III, que desde cedo dava sinais de grandeza, aos cuidados de qualquer professor da corte da Macedônia. E o filho provavelmente estaria em boas mãos. Felipe, no entanto, não se contentou com boas mãos. Queria as melhores. Estas eram as de um sábio, também macedônio, aluno de Platão.
Seu nome? Aristóteles de Estagira. Felipe chamou para ser tutor de Alexandre, que veio a se tornar conquistador do mundo inteiro. Felipe, né, pai de Alexandre o Grande, está implícito aqui, não é? Alexandre III da Macedônia, também conhecido como Alexandre o Grande, foi instruído por Aristóteles, ninguém menos, que era também de Estagira, uma cidade que mais ou menos correspondia ali ao reino da Macedônia da época. Ele não era, e esse reino da Macedônia não era uma coisa que era, os gregos macedônios, não, eles são gregos, não sei, uns achavam que sim, outros achavam que não, era um pessoal estranho, né, do norte ali, certo? Mas o Aristóteles vem dali, certo? Ele vai a Atenas estudar com Platão. Seu império foi condição para a disseminação dos modos de viver, pensar e ensinar gregos, o helenismo. Então ele tinha como livro de cabeceira que ele levava que ele levou na sua campanha pela Ásia, que passou muito além até do próprio Império Persa, gigantesco naquela época, ele chegou até a Índia, as portas da Índia, certo? O livro de cabeceira dele era um livro da Ilíada comentado por Aristóteles, né? Infelizmente perdido, né? Infelizmente não foi algo que foi copiado, esses comentários de Aristóteles que ele fez a Ilíada, mas era o livro de cabeceira de Alexandre o Grande. E Alexandre tinha prezava muito a educação, justamente porque tiveram uma boa educação e ele viu a diferença que aquilo fazia, né? E graças a quem? Ao pai que não se contentou com o melhor preceptor da corte, que deve ser um bom professor. Não temos motivo para pensar que não, mas ele quis o melhor, né? Até porque ele viu que o filho era muito talentoso desde cedo, né? O Alexandre era um dentre vários filhos, né? Teria Alexandre cometido feitos tão grandes com outro professor? Pode-se muito bem duvidar. Essa história ilustra a diferença que um professor pode fazer na vida de um aluno e de uma civilização e nos faz refletir o quanto estamos dispostos a investir no futuro. Assumamos o nosso protagonismo. Então, tudo isso por quê? Não é para xingar os pais, né? É para chamar a atenção de que, olha, a situação não vai mudar se tu, pai, né, futuro ou atual, não fizeres boas decisões para os teus filhos, não parares para refletir o que está fazendo. Teres prudência. O que é prudência? É pensar, bom, eu tenho filhos, ou quero ter. Como eu vou fazer a educação dele? Como é que eu vou conduzir? Porque é tu que vais conduzir essa educação dentro do cenário atual, que não há outro. Não, mas eu vou pegar minhas coisas e vou para os Estados Unidos. Bom, então tudo bem, né? Se tu podes fazer isso, se é algo viável, se é algo até conveniente para ti, né? Tu sabes inglês, né? Sabes se comunicar, sabes algo da cultura, né? Vai conseguir realmente te encaixar lá, e por consequência, né, o teu filho também vai se encaixar lá, vai ser um pária na sociedade ou uma pessoa à margem, né? Tu e ele. Porque se for para ser isso, bom, não sei se vale a pena, né? Sei que a situação não é boa aqui, em termos de educação, mas, enfim, cada um faz o seu juízo. O importante é que tu tens que pensar a respeito. Como é que eu vou fazer? Bom, o cenário é o seguinte, eu estou na cidade aqui, tem essa escola aqui que eu posso pagar, é aquela, é aquela e aquela. Qual é a melhor dentre as quais eu posso pagar? Não posso nem pagar, tenho que colocar numa escola pública. Bom, então quais são as escolas públicas, né? As quais vai poder levar o teu filho, levar, buscar, etc. Ele vai poder ir e voltar com segurança, vai ter que pegar o ônibus, não vai ter diversas coisas. Tu tens que pensar. Tu é o protagonista disso aí. E a educação não vai mudar se tu não fizer as boas escolhas, tá? Porque se tu botar seu filho em escolas ruins, essas escolas vão continuar parecendo uma opção viável, tá? Se tu pagares escolas ruins, tu vai estar investindo nessas escolas para que elas continuem existindo. E o certo é, olha, se a escola é ruim, tirem os filhos de lá para que a escola deixe de existir ou mude. O seu currículo, o seu modo de ensinar, os seus professores, a ideologia que eles assumem ali, certo? Não, mas eu tenho que botar o meu filho em algum lugar. Bom, põe no menos pior, no mínimo.
né, botar numa escola pública, põe numa menos pior, né? Se só tem a menos pior, ou na melhor. Escolha bons professores particulares para reforçar essa educação, põe em cursos online também, por que não? Certo? Você tem que investir nisso, né? Quais são os cursos que ele precisa? Aprender música é importante, cantar no coral, aprender latim, grego, é importante? Sei, talvez não seja para ti, certo? Mas tu tens que pelo menos pensar a respeito disso. Senão o teu filho vai ficar, Deus dará, né? E a situação vai ficar igual, se é que ela não vai piorar, né? Porque se os pais não tomam as rédeas, não apontam problemas, né? Pode ser que tenha uma escola boa, mas tem um aspecto dela, um professor que é ruim, vocês têm que ir lá e dizer, esse professor é ruim, ele tem que ser demitido. Se é o professor que está pervertendo, né, os alunos e os pais estão percebendo isso, o professor tem que sair. Não tem errado com isso, né? Sempre há espaço numa loja qualquer onde o professor pode ir lá vender, tá? Alguma coisa, um sapato, uma roupa, né? Mas o professor não pode ser, porque ele está pervertendo os filhos dos outros, né? Então, enfim, sem essa noção de responsabilidade, de tomar as rédeas da situação, não adianta reclamar. Tá? Reclamar, eu sempre digo, é um aspecto passivo enfraquecedor, se tu não estiveres fazendo nada, né? Se não estiveres tomando as rédeas, tu não estiveres estudando. Tá? Isso aí é outra coisa que eu nem falei. Se tu não estiveres estudando, minimamente, lendo literatura, no mínimo, estudando a tua língua para escrever direito, para falar melhor, teu filho não vai ter muitos motivos para fazer isso, né? Não adianta tu saber que isso é importante, mas não fazer nada para tu cultivares aquilo também, como te tornando um exemplo, tá? Então é isso, essa mensagem, olha, assumam a responsabilidade. Se muitos pais assumirem a responsabilidade na situação, ela vai melhorar, inevitavelmente. Quantos pais? Não sei, né? Mas nós sempre acreditamos no poder de influência. Se alguns pais começarem, outros podem se inspirar e isso pode virar uma espiral positiva, né? Agora, se ninguém for exemplo para ninguém, realmente, a tendência é a entropia, é a degeneração de tudo. E aí não se sabe, né? O que vai acontecer. Então essa é a mensagem, tá, pessoal? Nos vemos na próxima aí. Obrigado, até mais.